Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita 9, na Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza um amor. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Rosário FM. Está no ar o programa Momento Espírita, na Rádio Rosário FM, hoje, 16 de agosto. E quem fala com vocês é Márcia Ursulino. Estarei com vocês até o meio-dia, são 11 horas e 10 minutos. E estamos no ar o programa Momento Espírita, em que estarei levando um pouco da nossa espírita até vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui mais um domingo desse, maravilhoso, em Itaberaba, com esse sol lindo, né? E hoje que é o Dia dos Pais, comemoração do Dia dos Pais. Então é uma satisfação muito grande. E vocês que se encontram aí reunidos, né, ao lado do pai de vocês, um bom dia a todos e que possam estar conosco, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e também a vocês, caros ouvintes, pela audiência, que possam estar conosco até o meio-dia, ficar ligado conosco, que possam também estar participando, enviando suas mensagens pelo número do WhatsApp, número 75, prefixo, pelo número 99224-8324. Pode estar mandando a mensagem de vocês, que estarei aqui, será um prazer estar falando com cada um de vocês. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um bem. Queremos agradecer, primeiramente, ao Pai de infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, por tudo e por mais este programa. Que a espiritualidade possa estar auxiliando e ajudando na mensagem que será abordada hoje a cada um de vocês. E que possamos estar sempre buscando, Senhor, o caminho do bem e o caminho do amor, o caminho da caridade. Que a Tua luz esteja sempre conosco, sempre, que assim seja. Em nosso programa hoje, nós estaremos abordando mais um tema, né, na visão da doutrina espírita. E o tema de hoje é um tema que precisamos estar buscando refletir sempre em nossas vidas, porque na verdade é um entrave para a nossa evolução. Eu estarei falando hoje do orgulho, meus irmãos. O orgulho que todos nós, um pouquinho que seja, mas todos nós temos. Às vezes não admitimos, mas temos. Então estarei abordando hoje esse tema na visão da doutrina espírita. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais que nos ajudam para que esse programa esteja indo. Primeiramente, quero mandar um abraço, né, à Ótica Torres, a todos os funcionários, a dona Miraldete, há 43 anos cuidando da sua visão, Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96, Centro, telefone 3251-1809, a Casa das Frutas, Rua Alfredo Raine, número 88, Centro, telefone 75-3251-1076,
A Milvates, né, a nossa amiga Maísa, Salvador, Rua Flávio Silvani, número 81, e Rua da Estação, número 60, telefone 3251-2278 e o 3251-3190. Agradecer também a Âncora Boa Toda, para quem está querendo reformar a sua casa, na Rua Rui Barbosa, número 1765, na Escurinha, telefone 3251-1532. O CEL, que é o Centro Odontológico para deixar seu sorriso mais bonito, Avenida Rio Branco 294, número 75-3251-2244. A Delicatesse Flor da Chapada, com aqueles lanches maravilhosos, na Rua Rubens Ribeiro, número 27, telefone 3251-1832. E a Ótica Carol, porque enxergar bem muda tudo, a nossa irmã Ana Amélia, Avenida Luiz Fernandes Serra, 121, Centro, telefone 3251-7369. Quero ser um anjo. Nosso muito obrigada a cada um de vocês, apoiadores que nos ajudam para o nosso programa estar indo ao ar. Mas como eu falei, nós hoje iremos abordar, meus irmãos, né, o tema, o orgulho, né? Vamos estar falando sobre o orgulho com vocês, que segundo o dicionário, o orgulho é o conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Então é quando a gente tem um conceito que a gente acha que é mais do que nós somos, né? Isso é o segundo conceito, o segundo dicionário. É a exaltação da personalidade. Então não podemos falar de orgulho também sem falar da humildade, não é isso? Porque quanto mais nós somos humildes, menos orgulhosos nós somos. Então fazemos muita confusão com essas palavras, né, no nosso vocabulário. Confundimos muito o orgulho com satisfação. Por exemplo, quando a gente tem orgulho de algo, orgulho de alguém, orgulho de algum ato que nós praticamos. Um exemplo, uma mãe, né, que se sente orgulhosa de seu filho por ter passado, por exemplo, no vestibular. Isso é normal, ela se sente feliz, é satisfeita por seu filho ter conseguido passar na prova do vestibular. Mas se essa mesma mãe, ela acha que seu filho passou porque ele é melhor do que todos os outros filhos, do que o filho da vizinha, do que o filho da irmã, né, do que o filho da colega, que ela acha que seu filho é melhor do que o dos outros, aí já é um orgulho ligado à soberba, à superioridade. Então é achar superior a tudo e a todos. Esse orgulho que nós estaremos abordando hoje. E a humildade, como eu falei que nós confundimos muito em relação ao vocabulário, a humildade é confundida com a simplicidade. Porque às vezes nós falamos assim, que alguém é muito humilde, né? Humilde, pois, porque se veste muito simples, se veste com roupas simples, se veste muito humilde, porque mora numa casa simples, numa casa singela, porque é uma pessoa bem pobre. Então a gente fala que essa pessoa, na verdade, é humilde. Mas, na verdade, caros ouvintes, roupas simples, casas simples, pessoas pobres, não significa que tenha humildade. Porque a humildade, na verdade, é um estado da alma, em que a pessoa não demonstra superioridade, não se sente superior a nada. Isso é humildade. E não porque a pessoa é simples, porque se veste simples, porque não tem dinheiro, porque mora numa casa simples. Então nós precisamos compreender isso, para não estar confundindo humildade porque muitas pessoas são pobres, não têm condições financeiras tanto quanto outras, mas têm um orgulho muito grande, não é isso? Se sente com um orgulho muito grande, se sente muito orgulhosa perante os outros. Então não é isso que vai dizer se a pessoa é humilde ou se ela não é humilde. Não é o dinheiro, não é a simplicidade em relação a onde ela mora. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e no item 9, diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espíritos, seja como posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então aqui trazendo nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo justamente isso, que o orgulho nos induz a nos achar mais do que a gente é, a não suportar que alguém possa comparar a nós a um outro que seja de uma forma que nós achamos que é inferior a nós.
não é isso? Então a gente se sente o quê? Acima de todos os vossos irmãos, seja em qualquer aspecto em que nós nos sentimos. É isso que o Evangelho vem nos trazendo. Então ele diz que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Ou seja, qualquer pessoa que diga que nós não somos o que nós achamos que somos, nos irrita e nos aborrece. Ou que nos compara a alguém ou a algo que achamos que não está à nossa altura. Então o orgulhoso, ele não consegue enxergar nada além de si. Não enxerga Deus nas coisas. Muitas vezes até Deus ele não consegue enxergar nas coisas que acontecem para ele, porque acha que ele é que consegue tudo. É mérito dele. Então não consegue enxergar Deus naquelas coisas boas que nos acontecem. Acha que não, eu conquistei porque eu tenho esse mérito. Sim, nós batalhamos, nós conquistamos muitas coisas, mas a gente sabe que sem a permissão de Deus a gente não teria nada. Seria muito mais difícil. E o muito orgulhoso não consegue enxergar isso. Para o Espiritismo, o orgulho é o pai de... É ele que desencadeia todos os outros defeitos. É uma imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. Então, o orgulho é uma verdadeira chaga na trajetória do espírito imortal. Então, quando a gente está falando chaga, a gente está falando de uma ferida aberta. E nós precisamos estar trabalhando isso, cicatrizar essa ferida em nós. Precisamos estar trabalhando para a gente cada vez mais ter humildade em nossa vida, em nossos atos, nossos pensamentos, perante o nosso próximo. É isso que a gente precisa estar trabalhando, estar refletindo e buscando isso na nossa vida. É uma reforma mesmo íntima que nós precisamos fazer. No Livro dos Espíritos, na questão 759, os Espíritos respondem a Kardec, que os Espíritos colocam o orgulho como uma chaga da humanidade, ou seja, uma ferida aberta que não foi curada. Então, também no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação de Kardec, né, da codificação que são 5, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, os próprios Espíritos responderam isso para Kardec, que é uma chaga, ou seja, da humanidade. Então, ou seja, muitas vezes... Todos nós temos um pouco de orgulho, ou muito orgulho. Alguns mais, outros menos, mas a gente não consegue perceber, a gente não consegue dizer que nós realmente somos assim. Então, ficamos sempre inventando alguma desculpa para a nossa forma de agir. Então, é quando a gente percebe que o orgulho é uma doença, é uma ferida, uma grande ferida. E estamos falando de uma imperfeição que todo mundo possui, como ele vem falando, é uma chaga da humanidade em geral. Então, que nos acompanha de muito tempo. Ou seja, em várias e várias reencarnações, porque nós sabemos que nós tivemos várias e várias existências anteriores. E cada existência nós estamos tentando depurar, ou seja, melhorarmos cada vez mais. Estamos tentando nos tornar pessoas melhores. E uma das coisas que nós precisamos estar melhorando é justamente isso. É sermos mais humildes, olharmos mais para o outro, não de cima, mas como igual, com igualdade. Essa é uma grande tarefa que nós precisamos estar, né, buscando realmente trabalhar em nós. Então, meus irmãos, aqui que está falando com vocês é Márcio Sulino. Nós estamos no programa Momento Espírita, são 11h21, e estamos falando hoje sobre o orgulho na visão espírita. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, que é um escritor espírita, no capítulo 45, ele nos diz o seguinte: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades das classes e das provas, as intrigas, o ódio, a guerra, inspirador de loucas ambições, nos desvia do amor de nossos semelhantes, faz-nos superestimar nosso valor ou cega-nos sobre os nossos defeitos. Então é como ele vem falando aqui, nos desvia do amor de nosso semelhante. Porque por orgulho nós perdemos muitas vezes, meus irmãos, grandes momentos de a gente estar reparando alguns erros nossos, ou perdoando os nossos irmãos. Não, a gente não perdoa por causa do orgulho muitas vezes. Muitas vezes, quantas pessoas ficam sem conversar com os outros, irmãos mesmos, irmãos consanguíneos, com o próprio pai, com a própria mãe, por muito e muito tempo, porque não quer ceder. Isso é orgulho. Orgulho de pedir desculpa, de dizer que realmente errou. Então a gente precisa estar refletindo sobre isso.
Que por isso que eu falei que é um entrave à nossa evolução. Eu falei isso no início. Por quê? Porque a gente não consegue dar um passo adiante. Porque a partir do momento que nós perdoamos, que nós compreendemos o outro, que nós aceitamos o outro como ele é, que nós respeitamos cada um, e que nós perdoamos mais e aceitamos também as desculpas do outro e pedimos também, que muitas vezes é nós que estamos errados, mas não admitimos. E isso é o orgulho. É o orgulho que nos cega sobre os nossos defeitos. Ele não deixa que nós nos enxergamos como nós realmente somos, porque a gente se valoriza além. Então a gente não consegue enxergar nossas imperfeições, né? Não consegue enxergar os nossos defeitos, as nossas atitudes erradas, porque o orgulho nos cega. E é isso que Leon Denis vem falando nesse livro, Depois da Morte. Então, quando o ser humano, vamos refletir, quando o ser humano não acredita em Deus, ele acha que tudo que ele tem foi conquistado por conquista dele mesmo. Ou seja, tudo que eu tenho foi eu que conquistei, não existe Deus. Nunca vi, não é isso? Porque tem pessoas que, nunca vi Deus, não sinto Deus. Então, tudo que eu conquisto é eu que consegui com o meu esforço, com a minha dedicação e tal. Esse é o ser humano que não acredita em Deus. Mas tem aquele que acredita em Deus, mas não acredita na pré-existência da alma. Ou seja, ele sabe que existe um Deus, mas ele não acredita que a gente já viveu outras vidas. Essa pessoa já acha o quê? Que Deus o privilegiou. Ou seja, se for aquela pessoa que tem alguma coisa, algumas condições a mais, né? Então acha que Deus o privilegiou com algumas vantagens. É mais bonito, é mais inteligente, tem mais dinheiro, tem mais poder. Então ele acha que ele foi o privilegiado de Deus. Agora, olha que Deus injusto seria esse. Se o privilegiasse, né, e o outro não desse nada. Então esse que acredita em Deus, mas não acredita na pré-existência da alma, ele acha isso. Que ele tem aquilo por vantagem, mas porque Deus o privilegiou. E para o outro não deu quase nada. Mas tem um terceiro, que quando a pessoa acredita em Deus e acredita na pré-existência da alma, aí o seu foco já muda. Porque ele vai entender que nós fomos criados iguais, na mesma essência espiritual e material. Não importa se somos negros, se somos brancos, se somos ricos, se somos pobres. Não importa se somos menos ou mais inteligentes. Se tem um corpo físico perfeito ou com algum problema, a gente vai perceber que Deus nos criou lá na frente, porque a gente já tem várias reencarnações, iguaizinhos. E que a nossa predestinação é o quê? É chegar à perfeição. Essa é a predestinação. Deus nos cria para isso, para nós sermos perfeitos um dia. Entendeu? Então ele não cria ninguém com privilégio. Não. Nós é que vamos, a partir de cada reencarnação, nós vamos conquistando alguns méritos por merecimento. Nós vamos nos tornando melhores, nós vamos praticando bem. E aí sim, as próximas reencarnações, muitas vezes, nós viemos com algumas vantagens por causa disso. Mas não porque um é melhor do que o outro, porque todos foram criados iguais. A finalidade de Deus, da lei de Deus é essa, é que todos cheguem à perfeição, que todos nós sejamos felizes. Mas nesse percurso em que nós fomos criados a chegar à perfeição, é muito longo, não tem privilégio nenhum. Deus oferece a todos as mesmas oportunidades. Agora alguns aproveitam mais, outros não, outros reclamam muito. Então nesse caminho está muito trabalho, muito sacrifício, muita renúncia, muito sentimento de dever. Então não existe a lei do menor esforço. Nós só vamos atingir realmente a perfeição com muito trabalho, com muito empenho. E é isso que nós devemos refletir, que nós precisamos trabalhar isso em nós. Precisamos trabalhar, nos melhorar cada vez mais, para nós conquistarmos tudo aquilo que nós desejamos, para nós sermos merecedores. Mas isso não é um privilégio, isso é um privilégio que nós, por quê? Porque nós trabalhamos, seja nessa encarnação, seja em outra. Então, é isso que nós percebemos, que quando a gente tem várias encarnações, nós trilhamos um caminho. Nós já temos uma história. E o orgulho a gente tem que estar extinguindo da nossa vida. Essa é a meta. Bom, meus irmãos, são 11 horas e 27 minutos. Né, que quem fala é Márcio Sulino. Estamos no programa Momento Espírita. Vamos agora para o intervalo, né? O momento do intervalo da Rádio Rosário, dos apoiadores da Rádio Rosário. Fiquem aí que logo, logo a gente retorna. Daqui a 5 minutinhos nós estaremos de volta. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me
E é isso, meus caros ouvintes, estamos de volta do nosso intervalo, são 11 horas e 35 minutos. E como eu falei no início, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Quem fala é Márcio Sulino. Estamos lá no nosso programa Momento Espírita. E hoje com o nosso tema, o orgulho. E que vocês possam também estar mandando a mensagem de vocês pelo zap através do 99224-8324. Então, como a gente já vem falando sobre o orgulho, né, o que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala, o livro dos Espíritos, próprio Leon Denis, né, que é uma chaga da humanidade, que nós precisamos estar nos livrando cada vez mais desse sentimento que só nos faz mal e só nos entrava em relação à nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E para dominar o orgulho, são íntimas, a gente está refletindo realmente, porque ele nos impede de olhar para dentro de nós e nos conhecermos, não é isso? Para a gente não ver quem realmente nós somos, quem verdadeiramente nós somos. E é isso que a gente precisa estar nos procurando muitas vezes, porque na verdade não nos conhecemos de verdade. E para progredirmos, precisamos nos conhecer. Muitas vezes falamos que nós não somos orgulhosos. Ah, não, eu não sou orgulhoso. Quantas vezes nós não falamos isso? Mas aí, de repente, alguém da família, algum amigo, o companheiro, aí fica o tempo todo dizendo que a gente é orgulhoso. Então, tem alguma coisa errada. Será que nós não somos realmente, nós não estamos conseguindo nos enxergar dessa forma? Será que nós não precisamos realmente olhar de verdade para nós? Porque se alguém está falando o tempo todo que nós somos orgulhosos, é porque alguma coisa tem. Se alguém da família, alguém do trabalho, alguém está falando isso, a gente tem que estar realmente nos questionando. Será que eu não sou? Porque todo mundo tem um pouco de orgulho. Essa é a verdade, meus irmãos. Então precisamos realmente nos conhecer de verdade. Porque o orgulho, ele nos camufla. Nós pensamos que nós somos algo que nós não somos. E aí, quando a gente vai realmente se conhecer, se deparar conosco mesmo, aí é o que a gente vem falando aqui em outros programas, a questão do autoconhecimento. E que precisamos muito estar buscando o autoconhecimento em nossas vidas. Então, precisamos estar buscando em que ponto nós somos orgulhosos. Porque muitas vezes cada um tem aquele ditado que diz assim, se pisar no meu calo, se ferir o meu orgulho, aí, não é isso? Então, em que ponto realmente, em que a gente realmente é mais orgulhoso? E é nesse ponto que a gente precisa trabalhar. Identificar esses defeitos em nós. Não para se punir, mas para se tratar. Para a gente se conscientizar de que precisamos realmente nos curar através de tentarmos melhorar, através da prece, através da nossa, buscando a divindade em nós, buscando nos refletir mais sobre nossos atos, aceitar mais nossos irmãos. Então, assim, trabalhar isso em nós, a caridade, o bem. Aí é que a gente vai percebendo que a partir do momento em que a gente vai convivendo mais com o outro de forma igual, menos orgulho nós vamos ter. E nos perguntar quantas vezes nós fomos orgulhosos até hoje. Quando erramos, nós pedimos desculpas, nós admitimos os nossos erros. Precisamos estar refletindo sobre isso. Que deixamos a oportunidade muitas vezes de pedir desculpa, voltar atrás, pensar, refletir, de perdoar alguém, deixar aquilo que nos magoou para lá, porque não é tão importante. Muitas vezes a gente chega no final do ano, na época do Natal, todo mundo diz, né, vamos realmente se confraternizar. Você vai, tem aquelas reuniões familiares que nós fazemos, um olhando meio feio para o outro, mas vai pela questão da família. E aí, quando passa aquele momento, de novo, continua todo mundo com os mesmos pensamentos, sem se falar, com as mesmas intrigas. Não, mas tem que estar buscando realmente perdoar de verdade. Aceitar o outro de verdade. E também perceber que nós somos imperfeitos, que nós também fazemos os nossos erros, que nós não somos isso tudo que nós pensamos que somos. E que o orgulho nos mostra isso, nos faz achar isso. Então, que nos questione demais. Será que eu tive uma atitude de humildade, de simplicidade? Será que eu calei no momento que eu digo, não, vou calar um pouquinho, deixa o outro falar, né? De ouvir também, que isso é importante, ouvir o que o outro quer falar, nos dizer, de aprender a conviver com o próximo. Será que a gente está tendo esse momento de humildade, de convivência, de relacionamento? Então, quando a gente fala da humildade, a gente fala também de resignação, da pessoa calar um pouco. Não significa que a gente vai ser conivente com tudo, vai ser omisso. Não.
Porque a gente percebe as coisas erradas. Mas ser humilde, ser resignado e ter aceitação é ser lúcido. É saber o que está acontecendo, mas compreender a sua própria atitude e a atitude do próximo. Saber que a gente não pode mudar o mundo, mas podemos mudar a nós. Já é uma grande transformação, porque a partir do momento que eu mudo, eu viro exemplo. Então, quanto mais a gente vai mudando, vai melhorando, a gente vai servindo de exemplo. E nós não podemos querer mudar o outro, mudar o mundo, se a gente não conseguir mudar nem a nós mesmos ainda. Isso a gente está precisando também buscar, estar refletindo. Então, a gente tem que perceber que o orgulho faz com que nos acharmos que somos umas pessoas ótimas, que nós busquemos a nos melhorar. Então, é uma camuflagem. Porque se eu percebo quem eu sou, através do meu autoconhecimento, se eu percebo realmente onde é que eu tenho que melhorar, aí eu vou trabalhar isso. E o orgulho não, ele cria uma estagnação. Por quê? Porque ele faz com que a gente ache que a gente está tudo bem. Eu não preciso melhorar em nada. Então eu estagno, porque eu não busco a melhora. E quando somos humildes, não, a gente reconhece que nós somos de verdade, né? O que a gente precisa realmente mudar para nos melhorar. Aquele ponto que a gente precisa trabalhar, que ainda nós praticamos errado. Então busquemos sempre nos melhorar. Mas o orgulho é um entrave para isso, porque ele é um entrave para a perfeição, para a evolução do ser. Isso é o que o orgulho nos faz. Por isso que a gente tem que estar buscando realmente reconhecer que nós temos, em que ponto é que nós temos, e tentar nos modificar em relação a isso. Porque o orgulho destrói a nossa própria vida. Porque a gente deixa de progredir e se afasta do próximo, dificulta os relacionamentos, impede que as coisas boas cheguem até nós. Porque o orgulho, meus caros irmãos, nos devora. Que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero aproveitar este momento mais uma vez para agradecer aos nossos apoiadores culturais, agradecer a nossa querida Ótica Torres, a nossa irmã Miraldete, há 43 anos cuidando da sua visão, agradecer a Casa das Frutas, aqueles que estão querendo fazer suas compras com os preços maravilhosos, a 1000 watts da nossa irmã Maísa, Salvador, também com ótimas oportunidades de você estar comprando cliente, na Âncora Boa Todo para aquele que está querendo reformar a sua casa, o Céu, o Centro Odontológico, né, ficar com um sorriso mais lindo, a Delicatessen Flor da Chapada, aqueles lanches maravilhosos, e a Ótica Carol, porque enxergar bem muda tudo, né, com óticos de ótimas qualidades e com excelente preço. E eu quero aproveitar a minha oportunidade, meus caros irmãos, para estar convidando todos vocês, para estar, conhecendo nossas casas espíritas, dizer que nós temos 3 casas espíritas aqui em Itaberaba, com palestras públicas abertas, com cursos, com estudo do Evangelho, com meditação. Temos várias atendimento fraterno, que é um momento que alguém quer tirar uma dúvida, está passando por alguma dificuldade, quer ter uma conversa. Então, assim, nas casas espíritas aqui, nós temos esse trabalho. Temos um trabalho social que nós fazemos também, temos um trabalho com adolescentes, o Gelva que está no trabalho com adolescentes, lá na Consic. Então, assim, temos várias atividades que nós fazemos nas nossas casas espíritas. E temos palestras ao público também abertas, quem quiser, todo o trabalho nosso é aberto, independente de religião. Então, nós temos o Gelva, que é o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, que é o Caminho 36, Casa 19, na Consic, que as palestras públicas são aos sábados, às 20 às 21 horas, mas também tem outras atividades que vocês possam estar buscando conhecer mais, chegando lá nas palestras, podem se informar dos outros dias. Lá faz um trabalho com adolescentes, como eu falei. Temos o CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz, na Rua 18 de Maio, 413, Centro. Tem um estudo do Evangelho, tem meditação, às quartas e sábados, das 19h30 às 20h30. Também já está com o curso do Livro dos Espíritos. Temos o SEGEM, que é na Rua Praxedes Andrade, número 255, Centro, que tem palestra pública às quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Mas lá também tem um atendimento fraterno que eu falei para vocês. Aquela pessoa que quer tirar uma dúvida, que quer conversar, que está passando por alguma dificuldade, pode estar indo lá nos procurando, sempre tem alguém lá esperando por vocês, às quartas-feiras, às 18 horas. E temos outros cursos lá e atividades. Então vai ser um prazer estar recebendo vocês nas nossas casas espíritas. Lembrando que esse mês nós teremos alguns eventos aqui na cidade. Agora mesmo, dia 25 de agosto, um sábado à noite, nós teremos um palestrante de Salvador,
pastor, que é o James Ney, né? E no domingo será um seminário que também será ele que estará trabalhando conosco. Então, no sábado será no dia 25 às 20 horas, das 20 às 21, e no domingo será um seminário que será a manhã toda, começará às 8 horas, 8h30, e terminará às 12h30. Então, será falando com o tema do Evangelho de Salvador, né? Ele trabalha lá em Salvador, na Federação. E será um prazer que vocês possam estar, né, nos apresentando, apreciando esse momento conosco, que as portas são abertas para todos. Também teremos um palestrante, dia 30 de agosto também, que é uma quinta-feira à noite, né, no SEGEM, viu, gente? O James Ney será no SEGEM, que é na Rua Praxedes Andrade. E esse também será na Rua Praxedes Andrade, que será nosso Jorge Alahá, que é um grande palestrante brasileiro, conhecido, e faz palestra no Brasil todo. E ele estará aqui conosco na quinta-feira, dia 30, às 20 horas, lá também no SEGEM. Então, aberto o convite para todos que queiram, que possam estar, né, nos abrilhantando com a presença de vocês, que serão muito bem recebidos. Pois é, meus irmãos, são 11h47, e nós estamos falando hoje sobre o orgulho que destrói a nossa vida, que nos afasta do nosso próximo, né, que nos atrasa na nossa evolução espiritual. Emmanuel, né, que é o mentor de Chico, o mentor espiritual, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, nos fala o seguinte: ser orgulhoso é difícil, porque a vida fica amarga, pesada, tudo é complicado, porque todo lugar que você chega tem que ser o melhor. Tem que dar ordem, está se comparando. O orgulhoso vive no inferno. Para o humilde, o pão é suave. O que é seu, é seu. São as palavras de Emmanuel e a pura verdade. Porque tem que estar todo o tempo querendo ser melhor do que o outro. Isso deve ser muito chato, muito difícil. Então é isso que nós devemos estar procurando mudar em nós. Porque quando entendermos que somos interligados um no outro, como irmãos, somos como uma grande sociedade, ninguém é melhor do que o outro. Entender de que é mais fácil a gente consertar o homem do que o mundo, né? Então, que eu me transforme para que tudo se transforme também ao meu redor. É isso que nós devemos estar buscando, a nossa transformação, o nosso melhoramento. Eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar a mim nas minhas relações em geral. Então, que tenhamos coerência. Eu estou pensando só em meu interesse? Eu tenho que estar fazendo essa pergunta para mim. Quando eu quero alguma coisa, estou pensando só no meu interesse, eu penso só em mim, porque pensar em nós é natural, pensar em meu interesse é natural. O que não é natural é eu pensar só em meu benefício, só em mim. Então, se eu estou querendo alguma coisa, mas se isso vai prejudicar alguém, eu tenho que entender que eu não posso estar passando por cima de todo mundo. Meu orgulho não pode ser mais do que todos. Então, entender que não somos a última cocada do tabuleiro, não. Perceber que o mundo sobrevive muito bem sem as minhas opiniões. E aí a gente vai tirando o foco da gente, percebendo que existem pessoas muito mais inteligentes, muito mais agradáveis, muito mais solidárias, e que a gente tem que ser inteligente para aprender com essas pessoas, que elas nos sirvam de exemplo, e não que a gente fique irritado porque a gente não é igual a ela, que a gente não chegou no nível dela. Não, a gente tem que estar aprendendo com as coisas boas, com os outros que nos servem de exemplos. É isso que a gente tem que estar procurando, meus caros ouvintes. É nos transformarmos. Na Revista Espírita, em 1858, de Allan Kardec, ele nos fala o seguinte: em verdade vos digo, que o orgulhoso é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Maravilha, essas palavras de Allan Kardec nessa Revista Espírita. Isso foi em 1858 e nós ainda não aprendemos. E é isso mesmo, a gente tem que trabalhar por nós e a gente tem que ser humilde. E a gente não pode se envaidecer de nossas obras, porque, como eu falei no início, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos é obra divina. É Ele que nos concede. Porque se não fosse Deus que desse permissão, que nos permitisse ter ou fazer algo, nós não teríamos. Então temos que ter essa concepção de que nós somos melhores do que ninguém e muito menos melhores do que Deus, que muitas vezes nós agimos assim. Então vamos ter, né, sensatez, vamos trabalhar em nós, nos transformando, praticando o bem, praticando a caridade, praticando o esforço de nos relacionarmos com o próximo, mas de modo simples, humilde,
percebendo no outro que o outro também está buscando a sua evolução espiritual, a sua evolução moral, tanto quanto nós. Todos aqui estamos no mesmo barco, buscando nos melhorar. E é isso que nós temos que ter essa consciência. Agora, se a gente ficar nos achando melhor do que o outro, humilhando, pisando, querendo sempre só para nós, só pensar nos nossos interesses e sem se preocupar com o próximo, aí a gente não vai adiante. A gente não vai conseguir nos transformar dessa forma. Nós não vamos conseguir nos melhorar dessa forma. Então precisamos pensar mais no próximo. Isso, a gente precisa fazer isso logo, meus irmãos. Porque não deixamos para depois a nossa reforma íntima. Que nós resolvamos nos melhorar agora. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, um pensamento sideral. Pois é, meus irmãos, são 11 horas e 51 minutos, estamos falando sobre o orgulho, né? Que precisamos pensar mais no outro, em projetos sociais, doar mais, doar-nos mais. Né? A maior doação que o ser humano pode dar, né? Abandonar a usura, a avareza, para sermos doadores. Então, vamos aceitar a proposta que nos convoque para uma sociedade melhor. Vamos contagiar em espírito de solidariedade social, uma vontade de um mundo melhor. Isso tem que contagiar. Não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo quer um mundo melhor, um mundo de mais paz, de mais harmonia, de mais amor. Quem não quer? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, estamos agindo realmente, contribuindo para que isso aconteça. Ah, mas eu sou tão pequeno ainda, eu sou tão pequena, né? Realmente eu sou pequena ainda, assim, perante ao mundo. Mas se eu fizer um pouquinho aqui ao meu redor, eu já vou estar fazendo, né, a minha parte. Se eu buscar me transformar para estar fazendo melhor para o meu próximo, pode ser uma pessoa que eu ajude, pode ser uma pessoa que eu trate melhor, né? Um bom dia, um ombro amigo, ouvir mais, aceitar outro mais como ele é. Estou fazendo a minha parte, ajudando como eu puder. Eu já vou estar fazendo um mundo melhor. É isso que a gente tem que estar percebendo. Porque a humildade, ela vai nivelar os homens. Então, todos os homens vão estar no mesmo nível. São todos iguais, a partir do momento que a humildade realmente, né, sobrepor ao orgulho. Então, todos vão se ver como irmãos, se auxiliar mutuamente, se ajudar. Porque o orgulho divide, separa. Todos nos achamos especiais, mas o que nos distingue aos olhos de Deus são nossas virtudes. Não é eu ser melhor aqui em coisas materiais, mas não é a minha virtude que vai me distinguir se eu sou melhor ou não aos olhos do Pai. Então, quanto mais o homem se instrui acerca da vida espiritual, menos valor ele vai dar à vida material. Então, quanto mais eu busco entender mais a vida espiritual, entender mais a espiritualidade, a divindade, entender mais a lei divina, mais eu vou dar menos valor ao material. Porque, infelizmente, nós estamos ainda num mundo muito materialista, em que sobrepõe tudo, né? O que realmente nos dá valor é material. É o que nós somos, qual a sua profissão, quanto de dinheiro você tem, qual o carro que você tem, onde que você mora. Essas coisas são valorizadas muito mais do que você é. E a gente tem que estar buscando mais o ser ao invés de do ter. Precisamos ter, lógico, precisamos ter, mas que não deixemos que isso seja um norte para dependendo só para a nossa felicidade. Não, nós podemos ser felizes buscando a nossa melhora espiritual, a nossa melhora moral. É isso que nós precisamos ter, paz de consciência e tranquilidade. Porque não adianta ter tanto dinheiro se eu não tenho paz, né? Se eu não tenho uma consciência tranquila. Então, que busquemos mais isso em nós, a questão da espiritualidade, trabalhar mais isso. Eu quero aproveitar, né, que hoje é o Dia dos Pais, e parabenizar a todos os pais, né? Dizer que esse dia, a gente sabe que Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias. Mas, como nós temos essa data, uma homenagem especial, então eu quero parabenizar todos vocês que são pais, ou aqueles que estão no lugar de pais, que muitas vezes uma mãe que faz papel de pai, ou um tio, uma tia, ou avô, uma avó, não importa. Mas todos vocês que
que possam estar junto, né, que possam estar na companhia de seus filhos, recebendo todo o carinho, todo o amor merecido, aquele abraço maravilhoso, aquele beijo, né, um abraço especial, é muito mais do que qualquer presente. Que muitas vezes a gente fica procurando qual presente que vai dar para os pais, mas não consegue dar um abraço. Então que a gente possa abraçá-lo, possa beijá-lo. Então que Deus ilumine a todos os pais, que nem todos os filhos. Então eu quero parabenizar a todos vocês e também a meu pai, a meu pai também, que fez tudo por mim, e só tenho a agradecer a ele, dizer que eu amo muito, e só tenho a agradecer por tudo que ele fez para mim. Porque isso que a gente tem que estar tendo é agradecimento aos nossos pais sempre. Eu vou aproveitar como hoje é o Dia dos Pais e quero ler aqui uma mensagem especial para os pais, que é uma mensagem de Chico Xavier, né, através do mentor Emmanuel, num livro Seara de Fé. E aí eu vou estar lendo essa mensagem para todos os pais em especial. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos do imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que eles receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos nos merece respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje institui-se datas de homenagem às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Então, do livro Seara de Fé, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, um abraço para todos os pais, parabéns a todos vocês. Eu quero também agradecer a vocês, caros ouvintes, que ficaram aqui na escuta, né, no nosso programa Momento Espírita, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e que nós estaremos mais uma vez também no próximo domingo, lembrando dos convites que foi feito e que a gente vai estar também fazendo a cada domingo para estar lembrando a vocês que todos estão convidados. Foi um prazer estar com vocês até agora. Vou estar encerrando com minha prece final e quero agradecer que todos tenhamos um excelente domingo. Tudo de bom, muita paz. Obrigada, Senhor, pelas luzes derramadas e que essa luz possa se espargir por todos os lares de cada ouvinte, que eleve a paz e a harmonia e que possamos buscar a viver com humildade e sabedoria. Dai-nos um domingo, Senhor, iluminado e uma semana abençoada por Ti. Muita paz, que assim seja. Que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão,
quero ser um